Olá, home student, seja bem-vindo a mais uma aula do canal da Homeworks. Você que está chegando aqui, quer aprender sobre física, quer aprender sobre filosofia, outros materiais aí que a gente vai estar passando no canal, se preparar para o Enem, para concursos públicos, se inscreva aqui no canal, ative o sininho, compartilhe aí com os seus colegas. O meu nome é Leonardo, tá? Eu sou professor de física e de matemática também, e vai ser um prazer aí estar com você e roda a vinheta. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai resolver alguns exercícios do PET 3, semana 1, tá? Nesse caso, do ano de 2021, tá, ok? Nós tivemos aí também o ano de 2020. Bom, a gente vai começar com primeiro ano, primeiro eixo, a gente vai resolver aí alguns exercícios, tá, ok? Eu vou compartilhar minha tela aí para vocês enxergarem aqui também o que a gente vai estar passando, ok? Bom, o primeiro exercício do PET 3, né, na semana 1, que é o exercício agora relativo ao primeiro ano do ensino médio, tá? Que vai ser aí pegar a ideia de mecânica, trabalho, energia, tá? Esse é o tema desse PET dessa semana, ok? Então a gente vai trabalhar o quê? Ó, o exercício da PUC do Rio de Janeiro. Durante a aula de educação física, ao realizar um exercício, um aluno levanta verticalmente um peso com sua mão, mantendo durante o movimento a velocidade constante. Pode-se afirmar que o trabalho realizado pelo aluno é: letra A, positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção em sentido oposto ao do movimento do peso, tá? Então a gente tem que tomar cuidado que ele faz um trocadilho aqui com peso, esse peso, tá? Com letra minúscula. Ele está relacionado a um objeto qualquer, tá? E não relacionado à força-peso, ok? Então, essa resposta, essa letra A, ela está errada. Por quê? O peso ele está se movimentando para cima e a força está para cima também, ok? Então, a gente tem esse tipo de situação aqui, ó. A gente tem uma força no sentido para cima, o deslocamento também no sentido para cima, tá, ok? Está sendo puxado para cima. Então, meu trabalho é positivo porque a força está no mesmo sentido que o meu deslocamento. Tá? E não no sentido oposto. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa pegadinha. Letra B, positivo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e sentido do movimento do peso. Então, essa letra B que é a resposta correta. Tá ok, pessoal? Beleza. Se você discorda aí, coloque nos comentários que a gente quer saber aí, quer também conhecer a sua opinião. O trabalho é zero, uma vez que o movimento tem velocidade constante. Tá. Durante o movimento, a velocidade constante. Ok. Seria zero esse cara aqui? Poderia ser zero se a gente falasse a respeito da força resultante, tá? Bom, quando ele diz que o trabalho realizado pelo aluno, ele está falando do trabalho da força realizada pelo aluno, ok? Então, a gente não tem um trabalho do aluno ou de algo, de algum objeto, de alguma pessoa. A gente tem sempre o trabalho de uma força. Então, o trabalho realizado pela força do aluno, vamos considerar isso aqui, nesse caso, ele não é zero, tá? O trabalho da força resultante, sim. Tá? A força resultante, ela vai ser uma força que vai resultar da soma vetorial de todas as forças. Nesse caso, a gente teria, ó, a força do aluno, que eu chamei de F, e a gente teria também uma força-peso aqui para baixo, tá? Essa força-peso para baixo. Então, a força resultante, ela vai ser uma soma vetorial dessas duas. Ou seja, a força resultante, ela seria, no caso, né, essa força F menos a força-peso, tá? Então, se a gente tem uma velocidade constante, então, realmente, essa força resultante é zero e o trabalho, consequentemente, também dessa força resultante seria nulo, ok? Bom, seria negativo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção em sentido oposto ao do movimento do peso. Nesse caso, não seria negativo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção e no mesmo sentido do movimento do peso, e também não seria negativo, tá? Seria negativo, pois a força exercida pelo aluno atua na mesma direção
e sentido do movimento do peso? Também não, ela é positiva porque está na mesma direção e sentido, ok? Resposta certa, letra B, número 1. Ok, número 2. Um bloco se movimenta-se sobre uma superfície horizontal da esquerda para a direita sob a ação das forças mostradas na figura. Bom, pode-se afirmar que... Bom, então a gente tem essa situação aqui, tá? Temos a normal para cima, perpendicular à superfície, o peso para baixo, aqui de roxinho também. A gente tem uma força F e uma força de atrito que se opõe ao escorregamento, tá ok? Bom, nesse caso, pessoal, quem que vai realizar o trabalho? Quem pode realizar trabalho nesse caso só poderia ser a força e a força de atrito. Por quê? Bom, vamos lá para a gente ver. Se a gente tem um bloco aqui, vou pegar esse bloco, fazer um chãozinho aqui, né? O que acontece? O trabalho, ele é o quê? Ele é a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre ambos, entre a força e o deslocamento, ok? Bom, então, se eu tenho uma força que ela é perpendicular, no caso, ela é perpendicular ao deslocamento, tá? Ou seja, ela faz 90 graus, esse trabalho vai dar nulo. Por quê? Se o θ é 90 graus, cosseno de 90 é zero. Né? Se o cosseno de 90 é zero, o trabalho é zero. Então, qualquer força que seja perpendicular ao movimento, o trabalho é nulo. Ok? Então, no caso desse exercício aqui, as únicas forças que podem realizar trabalho vai ser a força F e a força de atrito. Beleza? Bom, a força F está sendo movimentada, ela está sendo feita na direção e sentido do movimento, a força de atrito está na direção e sentido oposto ao movimento. Portanto, o trabalho da força de atrito, nesse caso, vai ser um trabalho negativo. O trabalho da força F vai ser um trabalho positivo, que a gente chama de trabalho motor. E o trabalho negativo, a gente chama de trabalho resistente. Então, a gente pode observar o quê? Que apenas a força F e a força de atrito realizam trabalho. Beleza, pessoal? A número 3, a gente tem aqui, né, Universidade Federal de Bahia, adaptada. A gente tem uma força F constante, tá? Então, a força é constante. De intensidade 20 newtons, é aplicada a um carrinho de madeira de massa igual a 2 kg, que, sob a ação dessa força, desloca-se sobre um tampo de uma mesa. Admitidos que a força de atrito entre o bloco e o tampo da mesa seja igual a 4 newtons, determine o trabalho realizado pela força resultante, né, que atua ao longo da distância horizontal de 5 metros. Tá? Então, a gente tem algumas informações aí. Vamos aqui aproveitar. Vamos aproveitar aqui, vamos fazer um bloquinho. Vamos fazer aqui um chãozinho para ele. Então, a gente tem aqui uma força F, né? O deslocamento. Temos aqui uma força de atrito. Uma força de atrito aqui, né? Ok. Então, a gente tem o quê? A gente tem que esse deslocamento, ele tem um valor o quê? De 5 metros. Salvo me engano. 5 metros. Tá? Nós temos que essa força aqui, essa força F, ela tem 20 newtons. A força de atrito, ela tem um valor de 4 newtons, né? 4 newtons. Certo? Esse carrinho, ele tem uma massa de 2 quilos, né? Então, o carrinho tem uma massa de 2 quilos. Tá? Eu quero saber o trabalho de quem? Da força resultante. Né? Qual seria o trabalho da força resultante? Seria a força resultante vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo, né? Ok? Bom,
então para isso eu tenho que saber essa força resultante. Primeira coisa, então eu tenho que calcular essa força resultante. Como é que calcula essa força resultante? É a soma vetorial de todas as forças que atuam sobre o corpo, tá? A gente tem essa força F para a direita e temos a força de atrito para a esquerda. Como é que isso pode ser feito? A força resultante vai ser o quê? Ó, para a direita, vamos orientar positivo para a direita e negativo para a esquerda. Então vai ser o quê? 20, que é a força que está sendo feita sobre o carrinho, menos 4. 20 menos 4 dá 16 newtons. Tá? Essa aqui é a força resultante que atua sobre o carrinho. Beleza? Bom, então o trabalho da força resultante vai ser o quê? 16 vezes o deslocamento, que é 5, tá? 16 vezes 5 vezes o cosseno do ângulo. Vai ser o cosseno de 0 graus. Por quê? Porque a força resultante ela vai estar nessa direção também, nessa direção em sentido. Porque essa força F ela é maior que a força de atrito. Então, a minha força para a direita é maior que a minha força que está para a esquerda, logo, a minha força resultante vai estar para a direita. Ok? Bom, o cosseno de zero, a gente sabe que vale 1. O cosseno de zero é 1. Então, ficou o quê? 16 vezes 5, tá? 16 vezes 5 vai dar o quê? 80. Então, o meu trabalho da força resultante vai ser o quê? 80 joules, que é a unidade de medida. Esse é o trabalho da força resultante. Beleza. Próximo exercício, exercício número 4 aí, problema número 4, Universidade Estadual do Ceará. Está dizendo o quê? Ó, em um certo corredor horizontal, um estudante puxa uma mochila de rodinhas de 6 kg pela haste, que faz 60 graus com o chão. Então, a gente tem 60 kg, né? A massa, 60 graus com o chão. E a gente tem uma força, tá? Que está sendo feita com esse ângulo aqui. A força aplicada pelo estudante é a mesma necessária para levantar um peso de 1 kg, 1 kg, né? Com velocidade constante. Beleza. Considerando a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, o trabalho em joules realizado para puxar a mochila por uma distância de 30 metros é. Então vamos lá. Vamos limpar aqui esse nosso whiteboard aqui do Paint. Então a gente tem uma situação, vou desenhar aqui um bloquinho, quase sempre vai ser um bloquinho, né? Representa praticamente tudo que existe. A gente tem uma força, né? Que está sendo aplicada aí, uma força que está sendo aplicada sobre um ângulo. Se não me engano, de 60 graus, né? Então aqui, 60 graus. Tem um deslocamento aqui para a direita. Esse deslocamento, ele não deu, né? 60 graus com o chão, 30 metros, deu sim. Então tem um deslocamento de 30 metros. Ok. E aí, para eu calcular esse trabalho, eu preciso dessa força. Por quê? O trabalho realizado por essa força, o trabalho realizado da força F, é o quê? F vezes deslocamento vezes o cosseno. Nesse caso, eu vou colocar aqui de 60 graus. Tá? FD cosseno de θ, cosseno do ângulo. Bom, só que a ideia é a gente tem que achar essa força F. Como é que a gente acha a força F? A força F, ele deu um indício para a gente. É a mesma força para levantar um peso de 1,5 kg com velocidade constante. Tá? Como é que a gente vai resolver isso? Então, vamos pegar uma outra situação aqui, né, um peso. Né? O meu peso ele tem 6 quilos. Tá? Eu vou levantar ele com uma força, vou chamar aqui de F1, tá? Com o quê? Velocidade constante,
tá? Bom, se essa velocidade é velocidade constante, significa que essa força que eu vou chamar de F1, ela é igual ao peso, tá? Então, a minha força resultante é nula. Ou seja, eu vou fazer uma força que ela é exatamente igual à minha força peso. Por isso, ela vai ter velocidade constante. Bom, a massa do meu objeto, como foi falado no exercício, é 1,5 kg. Tá? E aí a gente não pode se confundir. A massa desse objeto inicial são 6 kg, 6 quilos. Né? Esse é o nosso objeto que a gente está querendo calcular depois do trabalho. Essa aqui é uma outra situação que a gente está utilizando, que ele falou para a gente, ó, é a força para levantar o peso de 1 quilo. Então, teoricamente, a gente tem dois objetos. Tá? O objeto do nosso problema principal tem 6 quilos e o objeto do problema hipotético, que vai ajudar a gente a achar essa força, tem 1,5 kg. Então, como é que vai ser isso? É só a gente calcular o peso desse objeto. Como é que faz o peso? Calcula o peso. O peso é igual massa vezes gravidade. Bom, peso vai ser o quê? A massa é 1,5, a gravidade é 10, 1,5 vezes 10 é 15. 15 o quê? 15 newtons. Então, eu já tenho a força-peso. A minha força-peso vai ser a minha força F1, como eu expliquei para vocês, tem que ser igual. E vai ser igual a essa força F, tá? Então, o trabalho da força resultante, ou dessa força, perdão, vai ser 15 vezes 30 vezes o cosseno de 60. Quanto que é o cosseno de 60? 1 sobre 2. Lá naquela tabelinha lá a gente consegue resolver. Que vai ser o quê? Ó? 30 por 2 vai dar 15. E aí? 15 vezes 15 vai ser o quê? 225. Então, o trabalho da minha força F é o quê? 225 joules. Esse é o trabalho da minha força F. Bom, pessoal, resolvemos aí todos os exercícios do PET 3 da semana 1, tá ok? Relativo ao primeiro ano, primeiro EJA, né, dependendo das escolas aí que você estiver. Agradeço aí por você ter ficado até aqui e até a próxima aula.